Foi nessa quarta-feira, 23 de novembro de 2005. Muito bem, então que Jesus nos abençoe, né? Vamos ao tópico 1, infravermelho, máxima materialização. Então vamos analisar o que de fato é máxima materialização. Eu vou citar o exemplo do reino vegetal, mas serve para nós também, que é a mesma coisa, tá? Então eu vou, como eu disse, citar o reino vegetal, mas é importantíssimo para a nossa evolução, para nós vermos a diferença da heterogeneidade humana. O porquê? Nós temos, por exemplo, um caroço de abacate, que é a máxima materialização do princípio inteligente no estágio evolutivo desse reino vegetal. Agora, nós temos uma semente de 1 milímetro ou menor de um pé de rosa, por exemplo, certo? Ou um grão de mostarda, senta aí, querida, ou um grão de mostarda, vocês estão entendendo? Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer, e eu assino embaixo, tem coisa que eu não assino, isso eu assino embaixo. O princípio inteligente, que é o fabricante do abacateiro, ele tem que ser guardado num cárcere violento, para que possa prendê-lo ali dentro, porque senão ele se volatiza aquelas paredes do caroço de abacate. Então tem que ser aquela prisão. E é uma prisão composta de 2 hemisférios. É fantástico isso. Outro dia, se vocês quiserem me lembrar, que eu vou falar sobre o porquê de 2 hemisférios dentro de uma semente. E todas as sementes têm 2 hemisférios, ainda tem mais essa. Então hoje eu não vou falar nisso não, porque eu quero acabar com isso. Tá? Então vejamos. Então, se a semente de um caroço de abacate tem que ficar aprisionada num cárcere gigantesco em relação a ela, porque o princípio inteligente não tem medida. Ninguém consegue medir. Pode pegar 1 milímetro e dividir em 1 milhão de vezes, que não consegue dividir. Um elétron, por exemplo, mede uma média de 64 milionésimos de 1 milímetro. Pega uma boa tesoura, né? Pega 1 milímetro, um papelzinho de 1 milímetro e pica ele em 64 milhões de partes, para vocês terem uma ideia. Então, o lado abstrato é concreto, mas nós não temos capacidade de viajar no real concreto, certo? Então, um caroço de abacate é o estágio evolutivo mais atrasado do reino vegetal na área frutífera, porque tem outras áreas piores ainda. Certo? Tem outras áreas que o plano espiritual é obrigado a colocar ali na terra a semente, que são as chamadas sementes nativas, certo? Que o homem não tem nem como armazenar. Está claro aí? Então, uma semente de um grão de mostarda, ela é infinitesimal. Prova que o abacate está lá atrás na evolução em relação à mostarda. Agora, por que a mostarda está avançada se é uma verdura até amarga? Não é isso mesmo? Porque o Criador já sabia que o ser humano ia abusar, ia precisar do amargo para poder manter-se de pé. Já está dando aí? Mesmo? Então, máxima materialização. Olha aqui, ó, ultra concreto. Depois vocês olhem a inversão para vocês verem como é que é bonita a intuição que veio. Ultra concreto, quer dizer, o caroço de abacate é ultra concreto. Agora, a semente de mostarda é infraconcreto. Então veja bem, gente, máxima materialização quer dizer ultra concreto, quer dizer o máximo do concreto, tá? O máximo do concreto. E o importante, e fora da zona abstrata. Quer dizer, um caroço de abacate está fora da zona abstrata, enquanto que a semente de mostarda está dentro da zona abstrata. Certo? Se sobrar tempo, depois vocês me cobram isso. Certo? Que eu quero seguir, né? Porque é muita informação, eu quero seguir para depois voltar. Muito bem, então, o caroço de abacate é ultra concreto, quer dizer, é super concreto, é gigantesco.
em relação à necessidade do nascimento de uma semente ou um princípio inteligente. Porque semente não existe, existe o corpo do princípio inteligente que a gente chama de semente, está certo? Certo, né? Então agora 2. O 2 aqui, no nosso caso evolutivo, é denominado de porta estreita. Renovação ou repetição? Renovação, questão 132 do Livro dos Espíritos. Repetição, questão 167 do Livro dos Espíritos. Está claro? Quando é repetição, é reencarnação. E quando é renovação, é encarnação. Nós temos aqui em Mateus 6:24 o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores. Certo? Quais são os 2 senhores? Ou o caroço de abacate ou a semente de mostarda. Está claro? Caroço de abacate, eu me retenho na retaguarda. Semente de mostarda, eu me preparo para o amanhã. O nosso sacrifício aqui, nesse horário aqui, que é um sacrifício, não é rua cheia, é uma confusão total, é um sacrifício onde nós estamos saindo do potencial do caroço de abacate e entrando no potencial do grão de mostarda. Certo? Está claro, né? Tem dúvida? Não, né? Então, o 2, porta estreita. Por que porta estreita? Porque o planeta Terra é um planeta tentador. Ele foi construído com todas as mordomias, não é porque Deus é bom, não é porque Deus é esperto. Deus quer que a gente erre, tá? Então, se nós analisarmos com calma, tudo que é gostoso faz mal, principalmente errar. É um erro maravilhoso, não é? Não é? Entenderam bem? Então, porta estreita quer dizer o quê? Que a porta da vida é escancarada. A porta estreita é a porta da não-vida, que é o desafio. Através da porta estreita, eu me prejudico. Eu poderia estar nos botecos da vida bebendo cerveja. Poderia estar conversando fiado. Poderia estar atrás de uma menina gostosa aí para tentar conquistá-la. Entenderam bem? O que é a porta estreita? Eu renuncio a tudo isso e eu prefiro levar a minha vida direcionada no caminho estreito, onde todo mundo é capaz de me achar que eu sou um tolo. É ou não é? De acordo? Está dando aí? Então, 2, porta estreita. Então, vamos aproveitar esse mesmo 2, vamos no 2 de baixo aqui. Esse 2 de baixo é a consequência do nosso erro anterior. Então, 2, estação de baldeação dos exilados de Capela, que somos nós, retornando ao infravermelho. Então, o que é retornar ao infravermelho? Nós viajamos 4.000 anos de Moisés e 2.000 anos de Jesus. Se quisermos continuar errando, é nosso direito. Só que ao invés da gente sobrepor-nos ao infravermelho, nós vamos penetrar de novo no infravermelho. O que é penetrar de novo no infravermelho? Eu tenho uma inteligência de 1 a 10, 3, num corpo de 1 a 10, 2. Isso é que é penetrar de novo no infravermelho. Tanto que os tolos da vida estão satisfeitíssimos com a vida. E nós somos sofredores. Não é? Nós escolhemos quem vale a pena conviver conosco e não encontramos. É onde a busca tola da alma gêmea. Não tem como encontrar a alma gêmea. Que ela existe, existe. Certo? Não importa que Kardec tenha dito que não existia. Emmanuel começou a dizer que existia, depois ele reconsiderou, parece que na obra O Consolador, não tenho certeza não é? Começou a dizer que a alma gêmea existe, mas deram tanto em cima do Chico, que ele botou uns adendos lá, se reconsiderando. Mas eu digo para vocês que eu não tenho necessidade nenhuma de escrever livro para ganhar dinheiro ou para dar dinheiro para a FEB. Entendeu bem? A alma gêmea existe, certo? Agora, num planeta de provas e expiações, se ela se encontrasse conosco, ela iria nos estragar e nós iríamos estragar ela. Está claro?
Outro dia, se vocês quiserem, a gente abre o leque aí, porque tem coisa dessa. Vocês entenderam o que é reencarnação? Reencarnar é ter o direito a continuar na vida, só que em corpos inferiores, porque o mundo está inferior em relação a nós. De acordo? Ou seja, nós aqui nesta mesa deveríamos estar no século 22, 23 ou 25. Nós estamos no século 21. E nós somos sofridos, nós somos sofredores. Quem não é? Entenderam bem? Quem de nós pode dizer, eu sou completamente feliz? Vamos dizer que eu fosse, o Zé Miranda fosse 100% feliz. Eu seria o sujeito mais egoísta do mundo se dissesse que eu era feliz. Como é que eu posso ser feliz andando pelas ruas da vida, vendo tanta miséria? Não tem como, eu não consigo ser feliz. De acordo? Não tem como. Intimamente eu sou felicíssimo, ótimo, mas eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no meu semelhante. De acordo? Certo? Então, estação de baldeação. Estação de baldeação ao invés de eu entrar no 3, eu volto para o 1. Tá claro? Tá? Porque olha aqui, o 3 é múltiplo de 1. Eu tenho como alicerce o 2. O 2 aqui representa o planeta Terra. A Terra é a mãe da humanidade, é o útero da humanidade. Entenderam bem? Então eu consumi 4.000 anos mais 2.000 anos. Se eu não desenvolver a minha inteligência para a rota dentro da lei, não precisa dizer que ama Deus, não tá? Deus não está nem aí para nós para isso. Eu tenho que seguir a lei. Agora, para dizer que é lei de Deus, lei da natureza, também não tem importância. Certo? É onde nós temos muitos problemas sobre essa questão de misticismo, de fanatismo religioso. Certo? Doutrina espírita é doutrina científica, alicerçada em 3 pilares. Não é? Religião para quem entra ali naquela porta a primeira vez. Filosofia para quem tem 6 meses de casa. E ciência para quem tem mais de 6 meses. Tá claro? Acho que todos vocês têm mais de 6 meses, né? Então, vocês não podem reclamar do que vocês estão escutando. Tá certo? Então, o 2, no caso aqui, que é um espaço mutacional, ponto de mutação. No nosso caso, habitantes da Terra, é apenas isso, estação de baldeação. Tá claro? Então tá claro, gente? Aqui, ó. Recomeçando, sabendo existir coisa melhor. Quer dizer, eu estou num corpo de carne inferior à minha capacidade, ao meu potencial. Não é? Eis nosso sofrimento imposto por nós mesmos. Não é? Então esse sofrimento aqui, olha, infravermelho, materialização, máxima materialização. Eu estou aqui na parte mais periférica da vida. Agora, no 3 aqui, é o ponto de mutação para o 3 abstrato. Vê se deu. Certo? De acordo? Vocês veem esses pontinhos aqui, olha. Quer dizer, a gente já no 2, criando juízo, entrando na lei, não precisa adorar a Deus, não precisa rezar, não precisa pedir nada. É só cumprir com o dever. Certo? Então, no 2, a gente já mutaciona ou para entrar no 3 ou para voltar para o 1. Tá certo? Certo? Ou nós viajamos do 2 para o 3, ou voltamos viajando do 2 para o 1. Porque Deus não nos faz sair da porta estreita 2 direto para o 1, não. Certo? É balela esse negócio de dizer, por exemplo, quem é muito rico nesta encarnação e abusa a encarnação inteira, não volta pobre, miserável na próxima, não. Ele deixa de ser muito rico para ser só rico, depois meio rico, depois um quarto de rico, até entrar na pobreza, porque senão a pessoa desespera. Tá claro? Então, e tem coisas dentro do livro dos Espíritos que Kardec não tinha como ampliar. Ele já fez muito sozinho. Entenderam bem? Então, não entrem nessa não, de achar que a criatura é rica, muito rica, renasce na miséria, como um mendigo. Não existe isso não. O Criador vai tirando lentamente até a criatura se adaptar, se equacionar, senão ele entra em desespero. Você
ou melhorar, exatamente, é porque ela pode retornar, certo? Vocês veem, por exemplo, o que é a avareza? A avareza é uma doença, onde essa doença o sujeito foi rico, abusou, gozou, sacrificou muita gente, aí ficou pobre. Mas ficou pobre, porque aí nesse caso ele teve que dar um salto, porque não podemos generalizar nada, não é? No caso da avareza ele teve que dar um salto em benefício dele. Ficou pobre, mas estava tão perto da riqueza que ele se lembra que foi rico. Aí ele começa a ter medo de ficar pobre. Então, ele na outra renasce rico, após a pobreza. Quando ele renasce rico, aí ele renasce rico com a patologia da pobreza. Ele, com medo de ficar pobre, ele deixa de comer para guardar o dinheiro. E aí ele fica pobre a segunda vez. Deu bem? Mas são choques que são necessários. Quer dizer que não podemos por nada generalizado, tá certo? Não é mecânico, não é matemático, é de acordo com as circunstâncias individuais. Tá claro? Tá claro aí? Tá, né? Então aqui ficou claro sobre esses gráficos aqui, não é? Ficou, né? Então, retorno, aqui ó, retorno anti-horário de volta à periferia. Isso é que é mais difícil. Eu vou até falar. Olha, gente, enquanto eu sou inocente, enquanto eu sou ingênuo, eu viajo em linha reta sentido horário, porque o Criador me encaminha. Agora, quando eu chego no ponto de mutação, 2 aqui, ó, quando eu chego no ponto de mutação para decidir se eu sigo em frente no sentido horário, quer dizer, ultravioleta sobre, aí é sentido horário. Agora, se eu me rebelo, se eu erro, se eu prefiro reencarnar, o que acontece? Eu, ao invés de pôr ultravioleta sobre o infravermelho, eu vou ser um ultravioleta dentro do infravermelho. Aí, você tem que ir, Zé, mas está doendo. Você tem que ir, Zé. Entenderam bem o sentido anti-horário? O sentido anti-horário não quer dizer que seja em linha reta, não. Certo? Cada dia de uma criatura sofrida é um mês ou um ano. Agora, cada dia de uma criatura feliz é como se fosse um minuto, vê se deu. Já conta? Quer dizer, o infeliz, o tempo custa passar. Certo? Tem gente, um sujeito certa-feira, acho que foi quinta-feira passada, falou para mim: Zé Miranda, eu tenho que trabalhar, eu não aguento, eu tenho que trabalhar, eu tenho que inventar uma coisa para eu fazer. Eu esperei ele falar, falou, e depois, quando ele cansou de falar, eu falei: isso é fuga. Entenderam bem? Você está fugindo de você mesmo. O seu potencial é além do que o planeta Terra pode lhe proporcionar. Você está assustou. E ele depois viu que realmente é... Né? Entenderam bem? Certo? Então, sentido anti-horário, ficou claro ou tem dúvida? Olha, Célia, se o que eu lhe explicar não satisfizer, pode cobrar, porque não adianta a gente correr sem definição correta. Veja bem, tudo que você aprende, minha amiga, você amplia a sua genética. A sua evolução se faz através da viagem mental e não da viagem corporal. O corpo é apenas uma roupa, um instrumento. O próprio Kardec tem uma obra que nos fala que o corpo é apenas uma simples veste, que quando o corpo morre, para nada presta. Entendeu bem a jogada? Ficou claro? Ou não? Ficou claro? Ficou claro, né? Então, o que acontece? O importante, gente, é eu viajar sobre o inferior, porque eu fui inferior. Se eu viajar sobre o inferior vive a circunstância de inferioridade dele, acreditando que está no céu. Só que o céu que ele acredita é quem está sobre ele, que está proporcionando, mandando a energia para ele. Não se esqueçam daquela informação da energia da estrela solar que desce e do centro da Terra que sobe. Se eu, por exemplo, falhar e não entrar no 3,
mas repetir o 1, eu serei geneticamente falando 3, só que num corpo 1. Então o que vai acontecer? Eu vou conviver com quem é pior do que eu, sofrendo as circunstâncias dessa inferioridade, certo? É onde muita gente pensa assim: nunca mais quero voltar na Terra. Pensamento tolo, não é? Porque não é por aí. Tem que se intelectualizar, conhecer para saber o que fazer da sua vida, porque eu sou o que eu quero, não é? Hoje cedo aí tinha um senhor aí falando aí cedo comigo sobre obsessão. Eu fiquei quieto, deixei ele falar, e eu falei: ó, meu amigo, só é obsidiado quem quer. Não tem como um obsessor interferir comigo, por exemplo. Falei com ele. Não é porque eu sou superior ao obsessor, não. É porque eu tenho moral sobre o obsessor. Entendeu bem a jogada? Certo? Porque o fator moral é um escudo. O fator moral exige do plano espiritual vigilantes protegendo cada um de nós que está num patamar. Vocês aqui 5, comigo 6, nós temos proteção, porque vocês querem. Então o Criador vê quem quer. Cada uma de vocês aí é um pau de fósforo aceso no meio das trevas, entendeu? Tá claro? Não podemos esquecer que esses que estão ignorantes, estão acima de nós, nós temos dentro, na nossa, como se diz, na nossa caminhada evolutiva, eles não são esquecidos, estão ali, nós não utilizamos eles, não foram utilizados por nós. Eu acho que ele não pode esquecer isso. Agora, atente para o seguinte, minha cara Célia. Eu só existo porque o meu pé me suporta, me sustenta. Agora, no dia que eu souber viver, minha querida, eu não precisarei dos pés, vesteu? Só da mente. Porque com a mente, eu serei muito mais útil do que com os pés. Pois é, mas com os pés eu ocupo espaço. Hein? Como é que é? No arquivo do seu... Né, de seu cérebro, eu sei lá, você vai arquivar lá que você, a necessidade, você teve deles, precisou deles. Isso, eu preciso dos inferiores. Agora, é preferível precisar dos inferiores para ensinar a eles do que para usar eles. Tá claro? Tá claro? Deu, né? É preferível ser professor do que ser aluno. É preferível ser enfermeiro do que ser doente. É preferível ser médico do que ser enfermeiro. E lá vai subindo a escala evolutiva. Deu? Deu, né? Então agora o 3, né? Para terminar, né? 3. Ultravioleta. Desmaterialização. Certo? Então veja bem, voltando a esse gráfico aqui, esse desenho aqui, olha. Infravermelho. Somos nós num corpo de carne, dependendo do corpo de carne. Agora nós, voltando ao pálio da vida, como 3, sobre o infravermelho, o que vai acontecer? Vai ser diferente. Nós vamos estar num corpo de carne sem depender dele, porque hoje nós dependemos dele. Eu não vivo sem um corpo de carne. Eu não entro na vida sem um corpo de carne. Entenderam? Claro aí? Pode encerrar quando? Gente, o que vocês estudam vai ser útil em qualquer matéria que vocês no grande amanhã escolherem. Não é? Porque vocês estão estudando conhecimentos gerais. Não é mesmo? Vocês estão em conhecimentos gerais. Como eu também. Não é? Conhecimentos gerais abre as portas primordialmente para a seguinte anulação de uma barreira: filosofia. A filosofia é a porta de tudo, certo? Sem a filosofia eu não entro em lugar nenhum. E o que é filosofia ao pé da letra? Filosofia ao pé da letra é falar sabendo o que fala, por que fala e como fala e que hora fala. Isso aqui é filosofia. De acordo? Isso para quem fala. Ou seja, nós temos palavras com uma centena de sinônimos, não é? E eu digo, quem sabe usar a língua não é uma centena de sinônimos, porque cada palavra só tem um caminho para ser aplicado. Olha, Josenira,
eu só sou hipnotizado pela mente. Nós, aqui na Terra, toda a humanidade, nós somos fugitivos dos erros ou dos problemas em vidas anteriores. Por que somos fugitivos? Porque nós temos potencialidades, onde nessas potencialidades a gente evoluindo, nós temos um débito com quem foi sacrificado em vidas anteriores por nós. Aí, quem eu usei errado ontem, não preciso voltar de novo, por exemplo, a casar com ela não. Mas eu sou obrigado a voltar de novo para dar a ela uma oportunidade de reestruturar a genética dela através da minha genética melhorada. Tá claro? Isso é anulação da obsessão. Certo? Por isso é que nós temos que fazer todo o possível para fazer amigos e jamais fazer inimigos. Porque inimigos feitos é prisão à vista. Certo? Tinha um quadro ali, não sei se ainda tem. O amor atrai libertando, o ódio repele prendendo. Entenderam bem? Tá? Então vamos a esse gráfico aí, espaço, tempo e volume. Volume é a mesma coisa que infinito, viu gente? Certo? Porque infinito, ele tem volume sem ter peso. Certo? O planeta Júpiter tem um volume gigantesco, mas é mais leve que o planeta Terra. Por isso é que lá habitam espíritos cuja velocidade mental é superior. Porque a velocidade, quanto maior, mais etéreo é a matéria. Certo? A energia tem peso, o ar atmosférico tem peso. Agora, por exemplo, um princípio inteligente de um boçal é um princípio inteligente que consegue atrair uma partícula atômica de hidrogênio pesado. Agora, o mesmo princípio inteligente evoluído de uma pessoa evoluída atrai uma partícula atômica igualzinha, só que o núcleo tem menos carga negativa. Deu? Carga negativa, massa, peso. Carga positiva, informação. Certo? Certo? Ficou claro? Enquanto eu não sei viver, Deus precisou construir o planeta Terra com minas de tudo enquanto há, né? Minas pesadas, mas meio que o homem hoje está destruindo. E o Criador fez isso para destruir mesmo. Agora, nós, vendo a destruição do meio ambiente terráqueo, nós estamos registrando a informação. Eu não devo fazer isso, porque senão eu vou destruir o meu habitat. O que importa não é ter destruído o habitat, o que importa é ter ficado a informação. Tá claro? Tá? Então o planeta Terra existe para isso. É como um pai, por exemplo, que tem um filho que pega um brinquedo e começa a fuçar nele e até destruir. Esse menino que destrói o brinquedo, ele é mais evoluído e mais inteligente do que o menino que conserva o brinquedo. Tá claro? Mesmo? Agora, isso a gente não quer dizer que a gente vai destruir o planeta Terra, né? É como o japonês lá tentando construir prédios imunes aos terremotos, né? Que lá uma ilha, lá é facílimo para ser destruída, né? Então, o importante não é o prédio ficar de pé, o importante é a pesquisa que o japonês faz, o engenheiro japonês faz para tentar. Quer dizer, ele está se preparando para um grande amanhã, ele usar o pensamento sem precisar usar as mãos. Porque eu tenho mãos é porque eu não sei usar o pensamento. Está claro? Se eu soubesse usar o pensamento, eu fabricaria uma mão fictícia. Reunião de materialização e desmaterialização. Entenderam bem? Certo? Eu estava hoje andando na rua, eu dei uma saidinha aí, né? Então veio uma informação sobre a lei da gravidade. Então eu estava pesquisando mentalmente sobre a bendita lei da gravidade. Eu tive antes a informação de que o ar atmosférico que desce com o que sobe, né, se neutralizam num determinado ponto, aí a criatura flutua. Mas eu
estou em cima do plano espiritual para me ajudar, que eu não estou concordando só com essa informação tão simplória, não. Aí hoje veio a informação, eu andando na rua, que tem espíritos carregadores no plano espiritual incumbidos de carregar o que eu preciso carregar. Entenderam bem? Por quê? Porque se vocês analisarem bem, lá no Egito tem as pirâmides, e lá no Egito não tinha pedreira, certo? As pedras das pirâmides do Egito foram retiradas da América Central. Então, cientistas, há um século atrás, ficaram analisando lá essas pedreiras da América Central, né? Olhando que tinha cortes certinhos. Aí mediram determinados ângulos da pedreira, ou das pedreiras, e viram que lá no Egito tinha pedras que eram a mesma medida, a mesma bitola, o mesmo corte que foi feito nas pedreiras. Ou seja, espíritos superiores cortaram pedras pela força do pensamento. Não se usa o raio laser, pelo pensamento eu posso direcionar, comandar o raio laser. De acordo? Isso eu também assino embaixo. Está entendido? Certo? Então, voltando aqui Agora, como nós não sabemos viver, a velocidade do pensamento teve que ser dividida em pedaços. O pensamento é onde o Criador pensou a Terra em 6 dias. E nós estamos dividindo esse tempo. 6 dias pensados pelo Criador, divididos em pedaços, em partes. Por isso é que o Criador sabe que nós seremos, porque nós estamos viajando lentamente em pedaços para ser amanhã o que pelas nossas tendências existenciais fatalmente nós seremos. Ficando entendido, tem um amigo espiritual, que eu não me lembro quem, que escreveu uma obra que disse que no fim da viagem evolutiva, o Criador irá se deleitar com uma grande, imensa orquestra sinfônica, onde todos os participantes dessa orquestra sinfônica serão a própria humanidade, tocando instrumentos iguais, produzindo sons diferentes. Entendeu? Entenderam bem que bonito? Quer dizer, é uma ficção. Mas como é que nós podemos dizer que tem coisa melhor? Entendeu bem? Porque é preferível ficar com a ficção do que não ficar com nada. Entendeu bem? Então, tempo, minha cara Célia, é subdivisão do pensamento do Criador. Isso aqui é tempo. Eu preciso de dividir a velocidade dele em partes. Então ele freia. Ao frear, o pensamento dele de 6 dias se transformará em 10 bilhões de anos aí, o pensamento de 6 dias. Entendeu bem agora? Agora já imaginaram a velocidade desse pensamento? Velocidade desse pensamento, qual é a matéria? Qual é a energia? De onde saiu? Vocês estão vendo quanta coisa a gente tem que ainda vislumbrar pela frente? É fantástica a vida. De acordo? É fantástica. Então, tempo. Então, 2 tempos ocupam espaço. 3 tempos ocupam espaço. Então, o Criador precisou criar um espaço para colocar os tempos que nós consumimos aprendendo aquilo que o Criador já sabe. De acordo? Então, o que acontece? Se vocês analisarem bem, nós temos o tempo e temos o espaço. Agora, nós temos o infinito que gira na forma de volume. Então, por exemplo, uma encarnação minha, eu dou 360 graus viajando numa encarnação, dentro do grande 360 graus. Ou seja, tudo é elipsoide, não é? É porque o Criador fica em torno de nós, se vocês analisarem com calma, capítulo 2 de Gênesis de Moisés, tem uma coisa interessante lá que diz mais ou menos assim: e uma espada flamejante tomava conta do jardim do Éden, circulando em torno do jardim do Éden. É isso aqui. Entenderam bem a palavra? Agora, quem lê aquilo e não amplia o que leu, fica naquilo.
Então, quem lê, vê. Agora, o que nós estamos fazendo é entrando no que foi visto. Um dia iremos sair. Sair como? Estamos entrando na condição de corpos concretos e vamos sair amanhã na condição de abstratos que poderão ser corpos sem ser concretos. Como é que nós seremos um dia abstratos, corpos sem serem concretos? Nós seremos deuses tomando conta de quem é menos do que nós. Está claro? Quer mais alguma coisa aqui? Minha querida, quanto mais evoluída você for, Josenira, mais depressa é a velocidade do seu pensamento. O tempo não existe. O seu pensamento é que está andando mais depressa do que as 24 horas esse seu, porque você evoluiu além do tempo normal da humanidade que está atrás de você. Entendeu? Olha, gente, vocês não imaginam o quanto que eu sou agradecido a Deus por esta encarnação. Vocês não podem imaginar o quanto eu sou agradecido a Deus. E o que eu mais peço a Ele é me manter aqui. Porque o meu maior desejo é transmitir, transferir para os outros aquilo que me deram de graça desse Deus. Obviamente foi a custa de sofrimento, mas eles poderiam me fazer sofrer sem me dar nada. E me deram essas informações todas. Nada do que o Zé Miranda fala é do Zé Miranda. Entendeu bem? Nada. Certo? Então, eu sou grato demais a Deus. E o que eu mais peço, não me tire daqui. Por quê? Porque aqui eu sou útil. Lá no meio de quem sabe mais que eu sou inútil. Eu vou ser lavador de prato lá, então eu prefiro ser mestre. Presta atenção, Dindinho. Presta atenção. Pelo fato de eu não querer sair daqui, o plano espiritual superior desce para me dar ajuda. Com certeza. Entendeu? Agora, se eu quiser sair daqui, é um direito meu, pelo meu trabalho. Só que eu vou para lá ficar na inutilidade em relação aqui à minha realidade. Você entendeu? Não, eu vou aprender lá. Exato. Mas um dia eu vou ter que voltar aqui. Viu bem? Viu bem o verbo que eu usei? Um dia eu vou ter que voltar aqui. Sabendo que um dia eu vou ter que voltar aqui, eu não quero usar esse verbo, eu já quero ficar aqui. Porque é melhor eu ficar do que eu ter que voltar. Entendeu? Escala do pH é a escala de medida química, onde essa medida vai de 0 ao 14, ou de 1 a 14, não tenho certeza não. Então o que acontece? Do 8 até o 14 é alcalinidade, só que alcalinidade é alcalino por fora e ácido por dentro. Agora, de 1 a 7, ou de 0 a 7, que eu não me lembro, se você por acaso descobrir, você me ajuda, tá? Viu? De 1 a 7 é acidez, só que é acidez do lado de fora e alcalinidade do lado de dentro. Há uma inversão de valores. O que é ácido por fora tem que ser doce por dentro. O que é doce por fora tem que ser ácido por dentro. É por isso que uma boa doceira, com uma pitadinha de sal no açúcar para o doce ficar mais gostoso. Ficou claro aí? Então, entre 7 e 8 é o ponto 2 de mutação, olha. Corresponde ao 2 de mutação. Ou seja, entre o 7 e o 8 não é nem ácido nem alcalino. Não sendo nem ácido nem alcalino, é como se fosse um ser humano que não é nem masculino nem feminino. Pode renascer o masculino ou o feminino sem fazer diferença nenhuma, como está no livro do Espírito. Mas um Zé Peão da vida, se nascer feminino, vai estragar tudo por aí. Vai ser um desastre, vai ser uma trombada de elefante. Entendeu bem? Vai ser um horror. E eu não peço isso. Certo? Tem que ser gradual, tem que ser lento. Certo? No nosso caso, no nosso estágio evolutivo, nós temos que viajar transferindo razão para dentro e sentimento para fora, que é a mesma escala do pH. Viu? Mesma coisa. Só que com químicas diferenciadas, mas
A ideia é a mesma. Tá claro? Então o que acontece? Uma mulher, por exemplo, uma mulher é sentimento por dentro, sem razão por fora. O homem é razão por fora, sem sentimento por dentro. Por quê? Porque a soma dos homens, filhos das mulheres, a partir de Eva, é uma soma de homens sem mudança genética da matriz chamada Eva. Vê se Eva, de 1 a 10, 3, preferiu descer e se corporificar, ou dar a máxima materialização, nível 2. Deu? Mesmo? Está dando. Para nós vermos sobre o ponto de interrogação no 3 da escala pH, nós vamos ter que voltar a tudo novamente. Então, de 1 a 7. De 1 a 7, ou seja, 4.000 anos de Adão e 2.000 anos de Jesus. Está claro? Isso. 4.000 anos de Adão e 2.000 anos de Jesus. Vai de 1 a 7. Então, esse período de 1 a 7 é o meu período que eu tenho para me autoanalisar e ver o que eu quero fazer de mim mesmo. Ou entrar num novo ciclo ultravioleta ou me manter no mesmo ciclo infravermelho. Então, nesse caso, como nós repetimos, estação de baldeação, nós repetimos, somos exilados. Então o que acontece? O 2 aqui, após o sofrimento atroz, nós entramos agora, nós nessa sala aqui, você 6 e eu 7, até deu um número bom, né? Nós estamos entrando na regeneração. Eu só entro na regeneração se eu me regenerar por vontade mental antes. Senão eu não preparo o meu berço, o meu nascedouro adequado. Então, não me adianta me arrepender na hora da morte. Eu tenho que me arrepender antes da fase de velhice. Senão não adianta. Arrepender depois de velho, ó, não adianta, Zé, vai ter que começar tudo de novo. Então, entre 7 e 8, no nosso caso, regeneração. Gravidade aqui, ó, gravidade. Por que é gravidade? Encontro do filho com o pai. Filho, a energia terráquea. Pai, a energia da estrela solar. Tá claro? Tá? Agora, de 1 a 7, prova e expiação é força centrífuga nós. Ou seja, se eu quiser ser feliz, eu tenho que primeiro querer ardentemente que vocês 6 sejam felizes antes de mim. Aí o que vai acontecer? Eu transformo força centrífuga ou egocentro, ou egocentrismo, ou egoísmo, eu transformo força centrífuga em força centrípeta. Agora, por que tem a interrogação? Veja bem, de 8 a 14, mundo ditoso. Agora, veja bem, mundo ditoso. Nesse mundo ditoso, eu vou receber todos os valores à minha disposição, tudo que eu desejar, eu vou ter. Onde eu tendo tudo que eu desejar, as coisas que vierem até mim viajarão na força centrípeta em direção a mim. Agora, o que será de mim? Esse é o X da questão. Deu? O que será de mim? Porque eu posso falhar no mundo ditoso. Está claro? Porque Deus me dá, para depois eu recusar. Não é ele que me toma, não, eu que recuso. Tá? Vejamos. 2. Estação de baldeação dos exilados de Capela. Exilados de Capela são as criaturas que estavam aqui no ponto de mutação 2, preferiram voltar de novo ao 1. Quer dizer, nós preferimos entrar no infravermelho de novo. Só que nós resolvemos, deliberamos isso, quando a humanidade de lá estava pronta, a maioria queria entrar no 3. Nós, a minoria, prosélitos de Lúcifer, nós preferimos voltar no infravermelho. Então teve que criar um mundo adequado para nós.
Então, aqui vem a estação de baldeação. Estação de baldeação por quê? Porque o sistema de capela não nos comportava mais. Aí nós tivemos que descer, porque o nosso peso nuclear ficou mais pesado do que o núcleo atômico dos habitantes de lá. Nós ficamos, não foi Deus que nos fez descer, foi o nosso peso atômico que nos colocou aqui. Tem um amigo espiritual que no tempo de Kardec pesou alguém morrendo. Então alguém que estava morrendo foi colocado numa balança de precisão, não é? Eu acho que a obra Reencarnação, não sei se é de Gabriel Delane, não me lembro de quem que é, não é? Foi pesado esse alguém, não é? Então, quando ele deu o último suspiro, a balança diminuiu no peso 25 gramas. Aí eles chegaram à conclusão, porque depois pesaram um sujeito perverso, tremendamente condenado à morte, etc. Então puseram na balança antes dele morrer. Aí o peso dele foi 35 gramas. Então eles chegaram à conclusão de que o peso atômico do perispírito era entre 25 e 35 gramas. Agora, lá no sistema de capela, como nós estávamos lá, vamos dizer que nós íamos entrar no mundo ditoso. Nós pesávamos o nosso perispírito 25 gramas. Agora, como nós não quisemos mudar, acompanhar a lei, o que aconteceu? Nós continuamos com os 25 gramas lá, mas a humanidade lá baixou para 24 ou 23. Entendeu a jogada? Então, a velocidade mental deles aumentou, porque quanto menor o peso de fora para dentro, maior o potencial de velocidade de dentro para fora, certo? Porque a velocidade é condicionada à menor quantidade de matéria ou de massa, de acordo? Então vejamos, aqui está, olha, nós retornando ao infravermelho, aí está claro? Retornando ao infravermelho, ou seja, descendo para o planeta Terra, que é a mesma coisa, tá? Retorno anti-horário, de volta à periferia. Agora, por que retorno anti-horário? Porque eu passo a ser um intruso no meio de uma humanidade dona do planeta. Então eu, que tenho maior conhecimento, eu sou um intruso, então não posso reclamar, não tenho direito de reclamar, porque eu estou atrapalhando o planeta. E por misericórdia o Criador me permite ficar aqui para que eu, nessa misericórdia, eu me reconsidere, eu me reavalie. Então aqui, olha, Eva igualando-se a Adão. Como é que é Eva igualando-se a Adão? Adão, de 1 a 10, 2, desceu para reconsiderar o conceito existencial dele. Então ele chorava, porque tinha fêmeas para saciar o sexo dele, mas não tinha mulher com a convivência igual, no mesmo nível de inteligência. Seria como você, a melhor museóloga do mundo, e não ter outra museóloga para conversar no mesmo nível com você. Você vai ter que descer tremendamente o seu nível de conhecimento para falar para os ignorantes, para os leigos, sobre museologia, tá certo? Querida, não é? Ficou claro aí? Então nós temos Eva igualando-se a Adão. Por quê? Eva desceu com duas finalidades, uma para saciar a saudade dela e outra para elevar Adão ao nível dela. Só que ela desceu para saciar, podia ser vendo, ela preferiu entrar. Aí ela teve que entrar no lugar das fêmeas, entendeu? Aí o que acontece? Eva, com conhecimento além de, num corpo aquém de, infravermelho, não é? Freando o ultravioleta, que seria ela. Entendeu? Mesmo? Mas fala com seus discípulos, não é? Se vós permaneceres na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer que os 12 não eram discípulos de verdade, eram discípulos provisórios. O que seria isso? Jesus deveria ter requisitado os fariseus que eram altamente intelectualizados e evoluídos, só que eram rebeldes, orgulhosos, prepotentes e autoritários. Então, ao invés de Jesus atrair quem de fato deveria, não fez isso porque eles deveriam, mas não quiseram. De acordo? Seria assim como uma criatura que é candidata a um emprego. Ela sabe que ela é a única, não tem mais outro candidato. E a empresa precisa desesperadamente de fechar aquela área ali, não é? Suprir aquela falha ali na produção. O sujeito está sabendo disso. Aí ele chega na empresa e começa a exigir. Ah, mas eu quero isso, né? Eu não gosto de pegar no 7 horas. Aí o dono da empresa está vendo, está precisando, não, então que hora que você pode chegar? 9 horas, tá bom? Então você chega 9 horas, quer dizer que desorganiza toda a estrutura da empresa para saciar o ego do prepotente. Entendeu bem? Porque o maior desafio em nós, se nós quisermos vencer, é nós sermos humildes apesar de termos um conhecimento além de, certo? Nós não podemos violentar os pequeninos. Está claro? Certo? Então, se vós permaneceres na minha palavra, o que é a palavra de Jesus? A gente viajaria lá em 14:6, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, então a palavra de Jesus é isso. É o ponto de mutação, o 2, ponto de mutação. Ninguém vem ao Pai, quer dizer, ninguém evoluirá do reino animal para o reino nominal, se não seguir a palavra. O que é a palavra de Jesus? O Novo Testamento de Jesus são 100 e poucas páginas, 100 e poucas folhas. Se nós quisermos, nós poderíamos ampliar isso para uma biblioteca inteira, de qualquer tamanho, certo? Isso eu garanto, certo? Vocês têm uma ideia, aquele nosso amigo Miramês, através do João Nunes Maia, escreveu 22 obras explicando o livro dos Espíritos, 22 volumes explicando, simploriamente, porque ele não podia ampliar muito também, porque o que se fala é uma coisa, o que se escreve é outra. O que se fala é dirigido, o que se escreve é para a generalidade, entendeu bem? Então, se vós permanecer na minha palavra, que é o ponto-chave, palavra, aí diz lá, verdadeiramente, quer dizer que não eram. Por quê? Porque eram pescadores simples e ignorantes, só que tinham boa vontade, eram sofridos, eram cansados, não é isso mesmo? Se vocês analisarem com calma, quem nasce em berço de ouro tem menos probabilidade de dar a alguém do que quem nasce lá nas favelas, de acordo? Mesmo que seja um grande ladrão, um grande assassino, deu a alguém e venceu. Incrível, né? Deu a alguém. Por quê? Porque um grande ladrão, um grande assassino usou a inteligência. Ah, mas ele usou por mal. Não importa, usou a inteligência. Aqui no planeta Terra, nós temos o direito de ser bons ou de ser maus. Está claro? Viu? Então, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, que é isso que nós estamos estudando aqui, que é a porta estreita para a grande verdade. Isso não é nada, não é 1% da grande verdade, do grande conhecimento, mas é aquilo que é 1% que não tem nada. De acordo? Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? Do pescoço para baixo. Está claro? Essa é que é a liberdade. Porque eu existo para ser um Espírito, um Deus, e não alguém atrelado a um reino inferior. Certo? O centro genésico do homem é igualzinho do gato, do cachorro. Igualzinho. Já está.
O constrangimento que nós vivemos na condição de espíritos atrelados a um corpo animal é tão grande esse constrangimento que nós usamos roupa desse Deus. Os animais não usam roupa, tá? Os primitivos, eles estão em ponto de mutação. Nem são animais, nem têm consciência do hominal. Enquanto que nós, na mente, nós não estamos em mutação. Agora, o nosso desafio é a insatisfação. Eu estou num corpo que não me satisfaz. Eu estou num corpo que me envergonha. É por isso que, enquanto a gente é jovem, a gente é cobiçado. A gente é velho, a gente é repulsado. Tá claro? Tá claro? Vocês veem, por exemplo, um homem velho e rico. Que coisa ridícula. Não é não? Que coisa ridícula. É ou não é? Não é isso mesmo? A gente vê velhos aí na rua, não, de mãos dadas com a menina. É isso aí. Olha, Josenil, uma pessoa que tem uma morte trágica assim, e numa circunstância inversa à tese dela, é porque essa criatura era tão prepotente que ela não tinha assistência de espíritos superiores. Se você analisar com calma, uma criança, ela é comandada. Os pais às vezes se preocupam, tomam conta, mas uma criança tem a tutela de amigos espirituais responsáveis pela infância de uma criança. Agora, uma criatura adulta, ela repeliu o bom senso, ela repeliu tudo enquanto foram valores positivos e ficou com os valores negativos. O amor atrai libertando, atrai energia superior. O ódio repele prendendo. Entendeu bem? Então ela prendia o quê? O ódio. De acordo? E que onde é que está esse ódio? Energia negativa de criaturas que pensam como ela. Pensando como ela, todas são egoístas. Quando ela chegou na árvore para atravessar a rua, estava cada uma preocupada com o bem-estar de cada uma. Não se preocupou com o todo. Entendeu? É a única explicação viável. Agora, tem uma série de caminhos aí que a gente poderia seguir. Se eu a conhecesse bem, eu poderia dar talvez uma outra informação. Entendeu bem? Gente, o mais grave erro é a gente se preocupar com o nome de batismo. Não sou, nunca fui, nunca serei Zé Miranda. Estou num corpo, instrumento de aprendizado do meu eu, onde o meu eu não sabe quem é esse eu. Tá claro? O meu eu não sabe quem é esse eu. Deus sabe, porque Ele me construiu, Ele me fez. Então estou viajando para tomar posse daquilo que Ele me deu. Paternidade. Já pouco? Tá? Eu estava falando sobre o obsessor e não concluí. O obsessor não pode, porque eu sou fugitivo dos meus erros. E isso é permitido pela lei do Criador. Porque fugindo dos meus erros, eu entro no acerto. Então, no acerto, eu volto para buscar as consequências dos erros. Ou seja, Jesus veio sem erro para nos ajudar. Agora, nós, errados, vamos ter que ajudar a turma toda que está na nossa retaguarda. Certo? Então, eu não peço a Deus para sair daqui, eu peço a Deus para ficar aqui. Certo? Porque não peço a Deus para ficar aqui e ainda mais com esse corpo. Porque quem está atrás de mim voltará com esse corpo. E ao invés de nós termos líderes trapaceiros, eles terão a oportunidade de ter um líder honesto. Entenderam bem? Certo? Porque o mundo é liderado pelos piores e não pelos melhores. Presta atenção, analisa.